Seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que está nos acompanhando aí pela Record News e também pela TV Sim. Hoje no programa nós vamos falar sobre gerenciamento de crise, isso em tempos da pandemia da Covid-19, que está abalando aí a saúde da população mundial e também da economia. Nós vamos receber no programa o economista e especialista, consultor em inteligência executiva, o Richard Moreira. Você não pode perder, o programa está imperdível, o programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Sim e também pela Record News. No programa de hoje vamos falar sobre gerenciamento de crise. O meu convidado é um expert no assunto, é o Richard Moreira, ele é economista, consultor em inteligência executiva da Inteliex, a empresa que ele mesmo fundou, e com grande experiência em grandes empresas também, inclusive empresas de aviação. Vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto em tempos aí de pandemia da Covid-19, em que cada vez mais empresas têm passado por dificuldade. A gente hoje traz o Richard para também dar uma boa orientação para quem hoje está vivendo dias de sufoco, né? Richard, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, Fabiano. É um prazer, uma honra muito grande participar com você do seu programa. Sempre acompanho nas oportunidades que eu tenho. Eu fico muito feliz de compartilhar alguns conhecimentos com você e seus telespectadores aqui hoje. Obrigado, Richard. O prazer é nosso te receber aqui. Como eu falei agora na abertura do programa, a gente está vivendo dias muito difíceis, né? A pandemia chegou aí como um tsunami, né, que tem gerado muitos prejuízos para grandes empresas no mundo inteiro. Aqui no Brasil não poderia ser diferente. E normalmente a gente conversava um pouco antes do programa começar. Richard me falava que as empresas normalmente não estão preparadas para quando vem uma crise como essa. E aí vem um grande desafio, porque é você contornar quando você não está preparado, né? Exatamente. Nós temos alguns fatores interessantes, né? Primeiro que nós não temos uma cultura empresarial no Brasil de ter um planejamento contra qualquer tipo de crise. E quando surge uma dessa proporção, que não existe protocolo para ela, e pega o mundo de surpresa, né? Você até falou no início, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo meses difíceis e um ano muito difícil. Verdade. E alguns anos aí para recuperação. E nós não temos aí uma cultura de preparar pessoas para se prevenir num processo decisório num momento como esse. Até porque essa não tem, né, não havia, a gente está começando a ter uma adaptação agora de alguns protocolos para poder fazer uma adaptação de sobrevivência. Sim. Eu não digo nem desenvolvimento, mas de sobrevivência, manter o negócio ainda vivo, né? E nós não temos escola para isso. Uhum. Né? Assim como na área de saúde ainda está aquela questão de acerto e erro, tentando se vai dar certo, se não vai, com seus protocolos de saúde, medicação, a empresa é igual. Né? O nosso único problema, além de não ter esse protocolo, é que a gente também não tinha essa cultura anterior de ter uma equipe especificamente montada para gerenciamento de risco e crises no país. Sim. Isso dificulta bastante. E no momento desse, a empresa fica sem saber o que fazer. O que vai fazer, né? Para onde vai? Não tem como. Por isso que a gente fala que todo o planejamento ele tem que ser feito antes da coisa acontecer e não depois. E nós temos uma cultura, isso é um código cultural do brasileiro, de colocar o cadeado depois que a porta é arrombada, né? Depois eu faço. Vamos levando, a gente tem até um tempo que a gente fala, NHS, na hora sai. Se acontecer, a gente faz, e não é bem por aí, né? E esse momento veio para testar a situação dessas organizações e dessas pessoas que estão por trás do comando, né? E agora, o que vamos fazer? Temos alguma coisa anterior que nos dê um exemplo de solução? Uhum. Então isso tudo tem que ser previsto e tem que conter dentro do seu planejamento de investimento ou no seu planejamento estratégico empresarial para que não seja pego de surpresa. Sim. Mesmo de uma coisa que possivelmente não existiria, mas está aí. Ou seja, ela vem, ela acontece, pode acontecer e tem uma grande chance de acontecer. E se não acontecer, ótimo, mas se acontecer, você tem que estar preparado, né? Exatamente. Esse é a grande questão, né? Acho que é o grande ponto aí disso tudo. E você comentava comigo que, como você falou, falta uma cultura mesmo, né? Falta talvez, eu não sei, talvez mais teoria, mais uma preparação maior das lideranças. As lideranças não estão preparadas para isso, nem treinadas. É muita teoria, pouca prática? Exatamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu milito tanto na área acadêmica como na área empresarial prática. Então, a gente consegue ver esses dois polos. Infelizmente, no Brasil, o curso de administração de empresa, por exemplo, que seria o caso aqui para formar gestores. Claro. A teoria mais moderna utilizada hoje nas universidades é a teoria da contingência da década de 1970.
né? A gente já está pensando em 2050 e as academias formando profissionais em nível superior com teorias altamente defasadas. Então, isso não é interessante. Uma coisa que eu critico muito, né, e não tenho assim nenhum tipo de receio em falar, é na formação de grandes especialistas e doutores só na forma teórica. Por exemplo, às vezes a pessoa teve grandes notas numa academia, se formou em doutorado ou em mestrado, numa administração, em gestão empresarial, mas nunca frequentou uma empresa propriamente dita. Nunca pegou aquilo na prática, mesmo, aquelas questões. Temos que ter a teoria, temos que ter qualificação, requalificação, temos que nos diplomar e estar sempre atualizado, sim. Mas a prática é muito importante. A prova está aí nesse momento, entendeu? Não existe nenhuma teoria e nenhum protocolo que pudesse nos ensinar a como lidar com essa crise que nós estamos enfrentando no mundo agora. Sim. Entendeu? Tudo agora é fonte para iniciar. Então isso já vem dando como exemplo. E é isso que a gente bate bastante na tecla. Então, não podemos cair naquela de modismo, né? Agora toda empresa tem que ter um comitê de crise, um gestor de crise, uma sala de situação, porque viu no filme, agora é moda. Não é assim. Nem todo mundo que é altamente eficiente na sua função de uma empresa pode ser altamente eficiente numa gestão de crise. Porque o modelo mental dela pode não estar formatado para aquele tipo de situação. Sim. As pessoas às vezes são muito boas naquilo que fazem, mas às vezes não têm uma cultura multidisciplinar ou uma flexibilidade, vamos dizer assim, intelectual para poder assumir outras responsabilidades na organização. Sim. E acaba patinando e não vai dar a resposta que a empresa necessita no momento de crise. Nessa situação. Sim. Então, se a empresa começar a pensar no sentido de que avaliar os seus profissionais, olha, fulano tem um perfil para isso, fulano já mostrou um perfil para isso, e criar um time verdadeiramente qualificado para essa situação, como todas as outras que já existem, não dá errado. Ou vai mitigar da melhor forma quando o problema aparecer. Entendeu? E essa talvez seja a maneira mesmo de você pensar previamente esse problema, que é o que você está falando, Exatamente. né? É você planejar a possibilidade de uma crise mesmo. Eu acredito muito que, pelo que nós estamos vivendo, agora as pessoas, e principalmente as empresas profissionais, vão começar a ficar tentadas para esse fato de se prevenir e se programar mais para qualquer situação. Muitas empresas na corda bamba estão por conta disso, né? Estão na corda bamba, estão preocupadas com possíveis demissões ainda para acontecer, mesmo com esses planos todos que o governo federal tem feito para ajudar, né? E tem dado uma grande contribuição aí, pagando uma parte do salário, permitindo a suspensão do contrato de trabalho, enfim, algumas medidas, eu estou citando algumas, mas mesmo assim eu acho que muitas ainda vão sair bem menores do que antes da pandemia. E se conseguirem sair, talvez. E se saírem, né? E tem uma outra questão aí. A empresa tem que estudar algumas pontas. A ponta interna, a sua própria gestão, o seu modo de gerenciar o seu negócio, que tem que sofrer modificações e vai sofrer e tem sofrido, e de como o seu público-alvo vai se comportar em relação ao produto, ao serviço que ela oferece. Porque está mudando internamente e está mudando externamente. Então a empresa tem que acompanhar internamente o seu processo de gestão e externamente a movimentação do seu público. Entendeu? As novas mudanças de hábitos. Pô, será que meu produto vai continuar satisfazendo? Será que ele já está adaptado para esse novo hábito que possivelmente possa surgir após a pandemia, após a crise? Até porque os comportamentos mudaram, né, com a pandemia, né? Exatamente. As pessoas, elas cada vez estão usando mais, por exemplo, vamos citar um exemplo aí, as videoconferências, as reuniões, será que as reuniões físicas ainda vão existir? Todo mundo está se resolvendo pela videoconferência. Eu conheço empresas que tinham, vamos dizer assim, 18 salas, está funcionando com uma. E o resto, na questão de home office, viram que a internet está boa, que a tecnologia está boa, está atendendo, para que eu vou manter aquela estrutura? E acaba virando, assim, uma outra ferramenta de redução de custo. Também, né? Que não estava aparecendo naquele momento. Então, isso tudo tem que ser refeito. Aí entra aquela questão que eu bato na tecla. Até que ponto os gestores e os tomadores de decisões estão preparados para assumir e desenvolver essas mudanças? Porque no momento de crise, as decisões são impopulares. A maioria das decisões são impopulares. Sim. Né? Algumas empresas aproveitam a oportunidade para enxugar seus quadros, né? Que a folha de pagamento é muito alta. Sim. Outras têm que aproveitar, e se tiver uma gordura, vamos dizer assim, para queimar um dinheiro de reserva, podem aproveitar para fazer uns investimentos que ela não tinha pensado ainda em fazer, porque justamente apareceu no decorrer da crise. Eu não precisava disso, mas agora eu preciso. Uma embalagem nova, uma recepção nova, diferente, um novo equipamento. Não precisava, mas a crise veio e mostrou a necessidade de ter aquela situação, então vou ter que investir nisso. Então vai mudando, como você falou muito bem, o comportamento, vai mudando os processos, e a empresa que estiver preparada e tiver uma gordura para queimar para essa readaptação, ela vai sobreviver, ela vai desenvolver. Agora, aquelas que não se
preveniram para isso, ou nunca pensaram, não. A gente é daquela política, né, Fabiano? Time que está ganhando se mexe, mas para a gente não importa ganhar, a gente tem que ganhar de goleada. 1 a 0 para a gente não interessa, sabe? Daquilo, até comentei com você, por quanto tempo vai durar a sua empresa? Essa acho que é a pergunta que todo empresário, todo funcionário deve se fazer, Quanto tempo vai durar a sua empresa? Tá aí, a pergunta apareceu com essa pandemia. Sem dúvida. Olha, hoje no programa a gente está falando de um assunto muito do momento, né? A gente está falando sobre gerenciamento de crise, no momento em que o mundo vive essa crise gerada pela pandemia da Covid-19, que abalou a saúde, né, da população mundial, mas abalou também a saúde financeira, abalou a economia do mundo inteiro. E hoje quem fala para a gente sobre esse assunto conosco é o Richard Moreira, que é economista, consultor em inteligência executiva. Richard, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, não mude de canal, porque é bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta hoje recebendo em destaque o economista e consultor em inteligência executiva, o Richard Moreira, nosso convidado, falando sobre gerenciamento de crise nesse momento aí de pandemia da Covid-19. Richard, você estava comentando comigo sobre vamos dizer assim, um modelo que você tem trabalhado na sua consultoria, que são o modelo mental, você falou comigo, né? São as 5 inteligências. Explica para mim como que isso pode ajudar ao líder a tomar uma decisão mais acertada. Perfeito. Modelos mentais é assim, é a forma de como nós enxergamos o mundo. É como você interpreta uma coisa, como eu interpreto uma coisa. Eu tenho um modelo de enxergar as coisas, você tem um outro modelo. É como nós somos, vamos dizer assim, culturados para isso, né? Como nós estudamos para enxergar algumas coisas. Por exemplo, o que pode ser simples para você é complicado para mim e vice-versa. Nessa questão, a gente começou a desenvolver que a teoria da administração, ela tem 3 habilidades que você tem que desenvolver, que é a habilidade técnica, a habilidade conceitual e a habilidade humana. A habilidade conceitual é estudar, pesquisar muito, a habilidade técnica praticar muito, que se estuda, que se pesquisa, e a habilidade humana de relacionamento. Só que junto a isso, a gente começou a entender que as culturas, elas se degradeiam entre si, principalmente dentro das organizações. Como eu posso controlar pessoas, controlar num sentido positivo, né, gerenciar pessoas numa organização, se ela torce para um time, se ela tem uma religião diferente da outra, coisa e tal, como elas não podem entrar em conflito em relação aos seus códigos culturais, né, em relação ao seu modelo mental. Aí a gente começou a desenvolver essa questão de algumas inteligências para agregar essas habilidades de relação, habilidade de estudo e habilidade de prática. Sim. E a primeira delas a gente denomina de inteligência mental. O que seria inteligência mental? A inteligência de velocidade de aprendizado. Qual é a velocidade, qual é o tempo que você gasta para compreender e entender alguma coisa? Richard, como eu consigo isso? Pesquisando muito, estudando muito, sendo uma pessoa mais curiosa, né? Abrindo mais a mente em relação a outros assuntos que não fazem parte do seu cotidiano. Então, quanto mais você faz isso, mais rápido você é na compreensão. Então, isso é que a gente chama de inteligência mental. Sim. Correlacionado a ela, você tem inteligência física. Não adianta você ter uma mente boa e você não cuidar da sua saúde. Eu não tenho tempo. A gente sabe que hoje a gente tem problema de alimentação, obesidade, diabetes, um monte de doenças que não tinha antigamente, mas estão aí e não escolhe idade. Verdade. Então você tem que praticar um exercício, tem que cuidar da sua alimentação, porque já dizia, né, os antigos, mente sana e corpo sano. Não adianta a mente estar boa se o corpo está ruim. E que você tenha uma educação física mais resistente, você fica mais motivado, vamos dizer assim, né, mais proativo. E você tem uma outra inteligência, uma inteligência essa, todo mundo gosta, tem um livro sobre isso, Daniel Goleman, inteligência emocional. Em resumindo, inteligência emocional é controlar suas emoções. Tem hora que a melhor resposta é aquela que não se dá. É ouvir e ficar quieto. Tem hora que você tem que engolir sapo, contar até 1000, sair de perto para não ir para o embate, entendeu? Porque senão isso vai te desgastar mentalmente e acaba prejudicando as suas decisões, tanto pessoais como profissionais. Uma outra inteligência muito interessante chama-se inteligência financeira, né? Por exemplo, por que eu tenho que comprar aquilo se eu não preciso daquilo? Por que eu tenho que ter todo ano trocar de carro? Por que eu tenho que todo ano trocar de telefone? E por aí vai. Então, se pudesse ganhar para isso, ótimo. Mas se for para manter um status social, não vale a pena. Porque existe uma diferença entre comprar e pagar. Comprar, você pode comprar o que você quiser. Pagar é outra história. E nós temos uma cultura, mas eu divido em suaves prestações. Aí acontece uma pandemia dessa, igual está acontecendo. Você perde seu emprego e você tem mais 30 prestações para pagar de um carro que você não precisava ter. E aí, né? E aí?
entendeu? Aí começa a abalar a questão psicológica, a gente fala da questão intelectual e inteligência. Você já não tem mais controle sobre o seu intelecto e começa a ter mais problemas em cima de problema. Sim. Então, controle suas emoções. Quem ganha 10 não gasta 11. Ponto. Eu até brinco nessa questão financeira que o brasileiro ele é mágico, né? Eu chamo ele é mais bruxo que aquele personagem do Harry Potter. Ele com salário mínimo de R$1.000, ele usa um telefone celular de 5.000, né? Compra uma camisa do time de futebol dele por R$300, R$400, ainda sobra uns 3, 4 mil para comprar um abadá para passar o carnaval na Bahia, coisa e tal, isso com R$1.000. Então isso é bruxaria. É verdade, é praticamente uma bruxaria, é verdade. Então não é uma inteligência financeira, vamos dizer aí. Sim. Aí você tem a inteligência que nós chamamos a inteligência espiritual, né? Que essa é muito importante, não tem a ver com a espiritualidade em si, mas a espiritualidade de você ser um bom exemplo para as outras pessoas, você deixar um legado. Poxa, aprendi uma coisa com o Fabiano que foi muito bom para a minha vida, eu consegui galgar grande sucesso na minha vida com o exemplo que ele me deu. Então o Fabiano foi um exemplo de inteligência espiritual para a minha vida. Né, que eu sigo o exemplo que ele me deu. Então, se você juntar as 3 habilidades, a habilidade conceitual, de pesquisa, a habilidade técnica, a habilidade de relações humanas, né, positivas, a inteligência mental, a velocidade de aprendizado, cuidar da sua forma física, não gastar mais do que você ganha com a inteligência financeira, controlar suas emoções, né, não ficar ir para o embate à toa e ser um bom exemplo para as outras pessoas, você começa a ter um modelo de perfil gerencial que vai ser um grande exemplo para poder gerenciar e desenvolver outros líderes e outras pessoas. Isso é muito importante. E ter mais, assim, passividade para se tomar uma decisão em um momento ruim, principalmente quando se trata de uma crise. Isso é muito importante, né? É você ter esse controle e esse equilíbrio. Eu penso que juntando todas essas habilidades que você citou, de você ter, você me falou daquela solidão. A solidão do comando. A solidão do comando, né? Isso. Porque você tem que tomar uma decisão, mas no último momento, na última instância, é você sozinho. É você sozinho. Não tem ninguém para te auxiliar, porque você é a última assinatura que tem que dar no papel. Você é o líder, você é o chefe, você é que comanda. Então você tem que estar preparado. Acima de você não tem mais ninguém, então você tem que estar preparado. Então você tem que ter um modelo mental muito bem desenvolvido. Teoricamente, né, com esses princípios de habilidade e inteligência que a gente citou aqui. Ou seja, é muito equilíbrio, é muito treino também, eu penso, né? Equilíbrio é a palavra correta. É isso, né? É buscar um equilíbrio em todas essas áreas que você citou pra gente. Exatamente. Porque, de fato, não é fácil, né? A gente não pode dizer que é uma atividade fácil. Não. Ser líder não é uma atividade fácil. Não. Equilíbrio, flexibilidade e adaptação. É o segredo da sobrevivência. É um segredo, né? É o segredo. E isso vale para tudo, eu acho, para liderança em qualquer aspecto. A gente está falando do aspecto... Por que eu estou falando isso? Por exemplo, no esporte, você tem um líder. Claro. Né? No capitão da equipe, o líder de uma empresa, o presidente da empresa, o supervisor. Ou seja, isso vale para todos os segmentos, para qualquer lugar. Até pessoalmente, né? Até para sua vida. Você é um exemplo dentro da sua casa, né? Você é uma pessoa que é um exemplo para outras pessoas, para filhos, para família, para vizinhos, entendeu? Você tem uma postura perante a sociedade que você mostra uma imagem, né? E é bom a gente fazer a correlação, porque o que mais afeta num período de crise é a imagem, seja da pessoa, seja da organização. Sim. Então, onde tem que mais controlar com equilíbrio é a imagem. Se você perder essa imagem, é muito difícil para você recuperar. Né? As empresas de alimentação, por exemplo, imagine se alguém sabota e coloca veneno na produção de chocolate, na produção de bebida. Né? Nós tivemos o caso daquela cervejaria em Belo Horizonte, que teve aquele problema. Então, como controlar isso? Às vezes é incontrolável. Só que existe o pré, que a gente chama do planejamento, e a prevenção, que antecede isso. Se você me permite, ter um exemplo muito importante da questão do modelo mental. Em 15 de janeiro de 2009, voltando até para o período da aviação, teve um pouso no Rio Hudson, em Manhattan, lá em Nova York, de um avião da US Air, né, da US Airways, que o comandante e o seu copiloto conseguiram salvar 155 vidas pousando com um avião que acabou de decolar com um tanque cheio, praticamente no centro de Nova York, dentro do Rio Hudson ali. Aquele caso foi muito interessante, porque não existia protocolo para aquilo também. Tem pouso forçado, mas ao decolar com um tanque cheio em cima de Nova York, um pouso forçado, e toda aquela ação, por incrível que pareça, ela durou 3 minutos e 28 segundos. Entre a decolagem, o impacto com os gansos, a perda dos 2 motores e o pouso no Rio. 3 minutos e 28 segundos exatamente. Olha só. Qual é o modelo mental desse comandante, desse líder e do seu auxiliar, do seu copiloto? O comandante é o Chesley Sullenberg e o Jeffrey
Sky, o copiloto. O mais interessante é que o comandante, quando perderam, o comandante falou, meu comando, ele sumiu o avião e o que se faz no procedimento? O copiloto o primeiro oficial dele ia direto nos manuais, na página certa, e falava, faz isso, fez isso, deu certo? Não. Faz isso, deu certo? Não. Fez isso em 3 minutos. Olha só. Minutos. Então vamos pousar no Rio. A decisão. A solidão do comando. Tomou a decisão no tempo acertado. No tempo acertado, e ele tinha que tomar uma decisão. Era prédio de um lado, prédio do outro, uma cidade cosmopolita. Poderia matar muito mais pessoas, né? A tragédia estava pronta. Sim. E ele falou, vou arriscar no Rio. Inclusive tirou das pontes, né? As pontes do ainda tirou das pontes. Ainda conseguiu salvar os passageiros, né? E no final ainda foi julgado, porque não existia protocolo, e foi julgado ainda pela justiça americana e pela agência de aviação americana, se o procedimento dele foi correto. Ainda teve isso. Olha só, salvou tantas vidas e ainda foi julgado dessa forma. E o mais interessante é que o copiloto era o primeiro voo dele naquela aeronave, naquele Airbus 320. Olha só. E alguém pode falar, poxa, mas ele era inexperiente. Não, ele não era experiente, tinha acabado de sair do treinamento, simulador, por isso que ele achava rápido os manuais. Ele estava preparado e com tudo muito fresco na sua mente para a emergência. Olha só. E foi uma das soluções que foram bem positivas, a questão de ser o primeiro voo nele ali, porque ele estava recém-saído, né, do treinamento. Muito bacana. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, o tempo do bloco já está encerrando, mas é muito bacana, né, saber essas histórias. Inclusive, o Richard está citando aí um exemplo da aviação. No próximo bloco, o Richard vai contar um pouco da experiência dele na aviação, nas empresas de aviação, porque também são empresas que sempre têm que estar muito preparadas para o gerenciamento de crise, como esse caso que você contou lá nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil tem vários exemplos também. Mas daqui a pouquinho a gente volta, é um rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo o economista, consultor em inteligência executiva, o Richard Moreira. Richard, no finalzinho do bloco anterior, a gente comentou rapidamente, você deu um exemplo aí da aviação, né, num acidente aéreo nos Estados Unidos, mas você teve grande experiência também na aviação aqui no Brasil, né, exatamente atuando nessa linha de gerenciamento de crise também. Queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho. Na realidade eu comecei, né, desde a década de 80, 83, entrei como office boy, não sabia nada de aviação, não sabia nem que lado era o aeroporto. Era na Varig? Na Varig. Mas era uma grande escola, né? A Varig, ela não colocava ninguém para trabalhar sem antes dar um treinamento de 30 dias chamado Introdução à Empresa, para entender tudo, né, sobre o negócio dela. Eu achava isso muito interessante. Bacana. E no decorrer fui fazendo vários cursos, fui galgando outras, né? Comecei a emitir passagem aérea, tanto na área nacional, comecei a atender público, depois fui para a área de passagem internacionais, depois comecei a atender viagens internacionais de grandes corporações, só pessoas jurídicas, né, como as grandes empresas que exportam, né, a Vale, na época era a CST, o ArcelorMittal, exportado. Então eu fazia todo o roteiro para o mundo inteiro desses profissionais que iam vender para o mundo. E com isso também eu tive a oportunidade de conhecer o mundo inteiro e ver, e outras companhias também. Então passei por algumas, passei pela Latam, hoje na época era a TAM, a Varig, a própria Air France, e comecei a ter uma noção de como funcionava, um mercado muito complexo, né? Por exemplo, a gente não tinha como levar um passageiro daqui para Tel Aviv, mas tinha que negociar. A gente leva até Frankfurt, que é o nosso voo na Alemanha, e lá a gente negocia com a companhia israelense para levar até... Então a gente começa a entender como funcionam as negociações de pro-rate, né, com outras culturas, que foi muito interessante, com outras formas de gerenciamento, porque uma companhia nunca é gerenciada igual a outra, até porque existem problemas de custos governamentais, né, impostos na Europa e nos Estados Unidos, né, é diferente dos impostos do Brasil, o custo aqui é mais alto que o custo lá. Então, por exemplo, meu perfil de tomar uma decisão, a gestão numa empresa aérea aqui é diferente dos Estados Unidos. Agora, na crise, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê não pararam de voar. Mas por quê? O governo americano incentivou, continue voando que eu vou subsidiar esse custo para não parar a operação. Apostou nisso, eles têm, né, dinheiro para investir nisso, fizeram. Já aqui no Brasil a gente não tem condições. A gente está aí na mão de 2 ou 3 empresas operando, né, de forma precária devido aos altos custos, né, e que agora vão entrar num processo de recuperação muito forte. Quer dizer, agora vão ser realmente testadas, porque não foi uma coisa advinda de uma má gestão, uma má administração deles. Foi uma coisa que afetou todos os segmentos do mundo, a maioria deles, principalmente de viagem,
Sim. que é o que mais sofreu, porque as pessoas pararam de se movimentar. Sim. E esse também não estava no protocolo da aviação, no mundo, principalmente a interna. E a nossa, que é um pouco menor e claro, não estava preparada para isso, mas sofreu um pouco mais ainda para poder se reerguer. Ou seja, a gente vê tempos difíceis aí para o futuro da aviação. Vem. Já está voltando aos poucos. Se sair uma vacina, tudo resolve, viu, Fabiano? Tudo volta ao normal. Mas o prejuízo que foi gerado aí na economia, talvez nas finanças dessas empresas, talvez demore um pouquinho ainda para resolver, né? Demora. A gente está falando aí de mais de 4 anos, para você ter Pelo uma ideia, menos, para né? ser otimista. Para ser otimista. Porque o leasing do avião é muito caro, né? O equipamento é muito caro. E é em dólar, que é internacional, é em dólar. E o dólar 5 por 1, 5,5 por 1. Sim. Então são vários fatores. A crise, a falta de consumo e mais o custo que aumentou e mais a questão cambial que está desfavorável ao pagamento interno. Então, ou seja, tem vários pontos aí que são desfavoráveis. Desfavoráveis e vai exigir muito modelo mental inteligente para poder tomar decisões corretas para manter a empresa funcionando e sair dessa crise, né? Tá certo. Olha, infelizmente o tempo encerrou. Tinha muitos outros assuntos para conversar com o Richard. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente hoje no programa Destaque, falando sobre gerenciamento de crise. Momento em que muitas empresas estão indo na corda bamba, né? Muitos funcionários estão aí com seus empregos também na corda bamba. E a gente sabe que são dias difíceis que a gente está vivendo, mas a gente tem uma esperança, uma expectativa de que a vacina para a Covid chegue logo e que a economia se restabeleça o quanto antes também, não é? Muito obrigado. Eu que agradeço. E crise sempre vai existir. Sempre vai existir. Já houve outras e haverão outras mais. E a gente tem só se preparar e continuar sobrevivendo, que a gente vai passar por essa e outras que vierem também. É isso. Obrigado mais uma vez, viu, Richard? Foi um prazer. Foi um abraço para você. A você de casa, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, obrigado por estar sempre junto conosco. Lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim, aqui no programa Destaque. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro, hein?